Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor maravilhoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa abundar e crescer em nossa vida, em nossas vidas hoje e sempre. Hoje, segunda-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. A lição desta semana, estamos estudando sobre o Deus do apóstolo João, né? O único Deus da Bíblia que João, né? Quem é o único Deus para João, né? E João deixou bem claro isso na sua palavra e continua em toda a sua escrita com muita clareza. Pois bem, meus amados, hoje, segunda-feira, nós temos aqui a primeira pergunta de hoje, que é a pergunta número 3 da lição, que diz assim: como Jesus chamava o Deus único? João, capítulo 20, versículo 17, ele diz assim: disse-lhe Jesus, deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes, que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Esse aqui, meus amados, é um daqueles versos, assim que é quase um tapa na cara, falando aqui não com violência, né? Um tapa no sentido de dizer assim, olha, um despertamento, vou dar um tapinha na sua cara para você despertar, que você está dormindo e tal, né? É quase um tapa na cara, é um tapa na cara, muito, né? Para despertar naqueles que ficam dizendo que Jesus Cristo é Deus. O próprio Cristo ensina com clareza que ele não é Deus, ele é o Filho de Deus, Deus é o Pai, ele é totalmente dependente de Deus, tudo o que ele tem, tudo o que ele é, recebeu do Pai. Se você olhar na Bíblia toda, principalmente no livro de João, o tempo todo Cristo está dizendo, eu recebi isso do meu Pai, recebi aquilo, recebi a autoridade, recebi o poder de julgar, recebi a vida em si mesmo, recebi o Espírito Santo do Pai, recebi sabedoria do Pai, recebi o poder de curar do Pai. Tudo que Cristo faz, ele recebe do Pai. Ele nunca diz, eu tenho isso em mim mesmo. Não, quando ele diz assim, eu sou a vida, em João 14,6, ele já tinha dito lá no capítulo 5, eu só tenho a vida porque eu recebi de meu Pai, viu? Primeiro, eu não tinha. Meu Pai me deu o teu poder, então eu não sou o Deus da fonte original da vida, eu já bebi dela. Então, é tanta clareza, né? Porque tem gente que isoladamente fala assim, João 14,6 falou, eu sou o caminho. Claro que Cristo se tornou o caminho, a verdade e a vida, porque recebeu do Pai primeiro. Se ele recebe, significa dizer que ele não é o Deus, fonte original de tudo, de toda a vida. Ele já recebe dessa fonte, assim como todo ser humano precisa beber desta fonte, para que também tenha vida em si mesmo. O próprio Cristo vai dizer, em João capítulo 6, que se nós comermos da sua carne, se nós entendermos o que é o Filho do Homem, se nós comermos a carne do Filho do Homem, se nós enxergarmos o plano da redenção realizado no Filho do Homem, não no Filho Deus, se eu comer dessa carne, comer quer dizer alimentar, examinar a palavra de Deus, entender que o plano da redenção de Deus se conclui num homem, não num Deus. Se eu comer a carne do Filho do Homem, Cristo diz, você terá vida em si mesmo. Olha que coisa linda. Então Cristo falou assim, olha, assim como o Pai tem a vida em si mesmo, me deu ao Filho o poder de ter a vida em si mesmo. João 5,26. E agora ele está dizendo no capítulo 6 de João, no capítulo seguinte, se vocês comerem a carne do Filho, vocês terão vida em si mesmo. Eita, e agora a gente é Deus também? Porque vai ter vida em si mesmo? Você percebe que a incongruência, a inconsistência, né? As contradições terríveis dessas doutrinas que apontam mais de um Deus além do Pai, é terrível, terrível, terrível. Aqui, nesse contexto de João 20, versículo 17, Cristo está ressuscitado, já está num corpo incorruptível, já está num corpo glorificado. Vai agora subir ao Pai para que o Pai lhe entronize, para que o Pai, né, lhe exalte acima de tudo, só confirme o que o Pai já tinha dito para ele. Né? E então ele diz, vem cá, Maria Madalena, vem aqui, faça o seguinte, não me detenhas, não fique me segurando não, eu preciso ir para o Pai.
É urgente a minha ida para o Pai, porque eu tenho urgência em concluir a expiação de vocês. Eu tenho urgência em receber da boca do Pai e dizer assim, meu filho, a expiação foi concluída, você conseguiu pagar o preço do pecado do ser humano e o pecado daqueles que se arrependerem e se converterem estão expiados. Foi cancelado o pecado das pessoas que acreditam pela fé em você e em mim. Era isso que queria escutar, que eles precisavam ouvir isso. Isso tinha pressa. Tinha que ter pressa, porque eu e você também. Isso era mais urgente do que conversar com Maria Madalena. Teria muito tempo para conversar com Maria Madalena, né? Mas ali o momento era urgente. Então ele falou, não me detenhas, eu preciso ir para o Pai, né? E ele diz bem claro, agora você precisa ir para os meus irmãos. Eita, então Jesus estava chamando a gente tudo de Deus. Jesus está dizendo que os 11 apóstolos que sobraram, todos eles eram deuses, porque era irmão. Não é mesmo? Se Jesus era irmão de Pedro, Paulo, João, Tiago, se essas pessoas eram irmãos de Cristo, um Deus que ressuscitou, um Deus que foi ressuscitado pelo Pai, então eles também eram Deus, que Cristo chama ele de meus irmãos. E o que é irmão? Olha, eu tenho certeza que qualquer teólogo com inteligência honesta, com inteligência verdadeira, comprometida com a verdade, ele vai saber a etimologia da palavra irmão. Irmão quer dizer aquele que tem a mesma natureza do outro. Se você é Deus, você é irmão de Deus. Não é? Irmão gêmeo siamês. A Trindade ela prega essa doutrina de que o Pai é uma pessoa igual à pessoa do Filho e que o Filho é uma pessoa igual à pessoa do Espírito Santo, que o Espírito Santo é igual a uma pessoa do Pai e do Filho. Né? São 3 pessoas coiguais, perfeitamente igual. Coeterna. Não é isso que pregam? Se fosse assim, Deus o Pai jamais teria chamado Jesus de Filho, mas teria chamado ele de irmão siamês. Não é assim. Jesus vai continuar. Antes dele vir à terra como homem, chamava de pai. Está lá no Provérbio 30, verso 4. O sábio diz assim, você sabe o nome de quem criou toda a terra? De quem criou as estrelas, os céus, a terra, dividiu as águas? Você sabe o nome do Deus que criou isso? Você sabe o nome do seu filho? Ele já diz lá que Deus tinha um filho. Fala no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Cristo vem falar o tempo todo do seu Pai, está aqui o que ele diz aqui, ó. Ao Pai, meu Pai, o tempo todo meu Pai. Meu Pai é a palavra que Cristo é a palavra mais doce e é a palavra que Cristo mais usa na Bíblia. É Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o tempo todo. Então Cristo está dizendo, olha, vocês são meus irmãos, agora Deus é meu Pai. Agora, me diga, você que é uma pessoa honesta com a sua inteligência, verdadeira, independente, não está presa a nenhuma religião, não está presa a nenhum líder, a nenhum teólogo, você é verdadeiro para com a palavra. Você é honesto, intelectualmente honesto para com a verdade. Quando Cristo disse que os discípulos é seu irmão, ele está dizendo que é Deus? Vá para os meus irmãos. Agora diga aos meus irmãos que eu estou indo para o meu Pai, que também é Pai de vocês. Aí ele reforça 2 vezes que ele é irmão dele mesmo, que ele é humano tanto quanto os discípulos. Olha, ele é meu Pai e vosso Pai. Aí ele diz agora, é meu Deus e vosso Deus. Já imaginou o Deus Trino que é igual, o Filho é igual ao Pai, o Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Espírito Santo é igual ao Filho, o Espírito Santo é igual ao Pai, o Pai é igual ao Espírito Santo. Já todos 3 coiguais, 3 pessoas coiguais e coeternas? Já pensou um negócio desse? E aqui, Cristo está dizendo assim, não. Já imaginou? Porque se Cristo tem o Pai como Deus, ele é inferior, obviamente. Ele está se colocando numa posição de inferior, porque um Deus, o Deus único e verdadeiro, se a Trindade é o Deus único e verdadeiro, ela não tem um Deus acima dela. Se Cristo é o Deus único e verdadeiro, ele não tem um Deus acima dele. Isso é uma questão básica de intenção, de compreensão. Essa compreensão é a mais preliminar de todas as compreensões. Se eu não entendo isso, jamais eu vou compreender
O resto da Bíblia que é simples, são mais de 700 versos na Bíblia, que vão ratificar essa verdade, a verdade que Deus é único, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que o Pai é supremo, soberano sobre todos, né? Mas a Bíblia diz que Cristo também é soberano. Não. O Pai o exaltou a condição, até a soberania ele também recebe, como eu já falei no princípio, ele recebe tudo do Pai. Está lá em Colossenses 2,9, né? Filipenses 2,9, é muito claro. O Pai o exaltou a condição, ele não era soberano, o Pai quem elevou a esse posto de soberano. Está lá. Então, repito e provo na Bíblia. Tudo que Cristo tem, tudo que Cristo é, ele recebeu do Pai. Não estou aqui diminuindo a pessoa de Cristo, estou pregando o que está escrito. A nossa intenção aqui, a ensinar aqui, não é diminuir a pessoa, porque ele é Senhor Jesus. O Pai colocou ele acima de todos. Os anjos têm que se ajoelhar, os homens têm que se ajoelhar diante dele. Aqui não estamos diminuindo a pessoa de Cristo, mas dizendo bem claro que ele não é o único Deus. Que ele não é igual a Deus o Pai. E essa doutrina mentirosa que inventaram aí, sem nenhuma base bíblica, baseado em deduções, baseado em versos isolados, sem nenhum compromisso com a verdade. Cristo, em pleno corpo incorruptível, ressuscitado pelo Pai, vai dizer bem claro, olha, o meu Pai é o meu Deus, ele é o Deus de vocês, tanto quanto o meu, ele é o Pai de vocês, tanto quanto o meu, eu sou igual a vocês. Vai para meus irmãos. Continuando, meus amados, vamos aqui para a pergunta aqui, a pergunta 4, a segunda pergunta de hoje, quando, dando continuidade a essa questão do termo Pai, né, o termo Pai na Bíblia, que os judeus, né, também tinham conhecimento filosófico disso, né? É aquelas coisas, sabe a verdade, mas às vezes não cumpre a verdade, né? Pois bem. Então aqui na quarta pergunta, a pergunta aqui, ela tem um erro aqui na pergunta, eu vou refazer a pergunta aqui, né? A pergunta os judeus sabiam que Deus o Pai era o único Pai? Sabiam? E por que eles não davam essa honra? Se eles sabiam que Deus era o único Pai e Jesus Cristo era o irmão deles ali, trazendo, se chamando o enviado do Pai, o Filho de Deus, eles não aceitaram esse Pai que eles diziam que amavam, né? Vamos ver então João 8,41, diz assim, vocês estão fazendo as obras do Pai de vocês, disse Cristo, né? Protestaram eles, os fariseus, nós não somos filhos ilegítimos, o único Pai que temos é Deus. Disseram eles, né? Os judeus. Então veja que os judeus, eles não tinham, da boca para fora, eles não tinham um outro Deus, Pai, a não ser Yahvé. Então eles sabiam, porque a doutrina era muito clara. E Cristo não vai discordar deles. O que é que Cristo está dizendo aqui? Vocês não escolheram Deus por Pai, o Pai de vocês é Satanás. Por quê? Ele vai explicar. Cristo não vai dizer assim, olha, não, eu também sou o Pai de vocês, eu sou o Deus de vocês. Ele jamais vai dizer isso. O contexto aqui da mensagem é outro. Cristo vai dizer assim, claro que Deus não é o Pai de vocês, o Pai de vocês é Satanás, porque Satanás é o pai da mentira, é um assassino, vem matando desde o princípio, ele é assassino desde o princípio, as mortes que há no mundo é culpa dele, né? O pecado, e com o pecado que veio a morte é culpa do diabo. É o que Cristo está dizendo ali. E vocês estão querendo me matar. Se vocês estão querendo me matar, então vocês não são filhos de Deus. Esse é o contexto da mensagem aqui. Em hipótese alguma, Cristo vai discordar dessa verdade que os judeus estão dizendo. Só que é uma verdade da boca para fora. Eles estão pregando a verdade, mas eles não vivem a verdade. Porque no íntimo do coração deles, eles estavam planejando tirar a vida de Jesus Cristo. Planejando matá-lo. Pode ler aí o capítulo 8 que vocês vão enxergar tudo isso que eu estou dizendo aqui. Leiam todo o contexto aí do capítulo 8, os versos que antecedem aí o versículo 40 e depois do capítulo do versículo 41, vocês vão ver que tudo que eu estou dizendo tem base nisso. Jesus não vai contestar, dizendo assim, mentira.
Vocês têm mais de um pai. Deus, o Pai, é um e eu sou o segundo, né? Algumas pessoas chegam de forma, assim, de forma insensata, né? Pegam um livro profético como Isaías, uma linguagem completamente poética, né? Como o capítulo 9, versículo 6, que diz: um filho vos nasceu, um menino vos nasceu, um filho se nos deu. O principado e o governo está sobre os seus ombros. O principado, ó. Principado quer dizer, ele recebe honra como principal. Olha só, o principado, ele recebe de alguém o principado. O principado foi colocado sobre os seus ombros, né? E o governo foi dado a ele. Então, está sobre os seus ombros, e o seu nome será, ele não é o seu nome será, ele será chamado. Ele não é. Ele será chamado Pai da Eternidade, né? Então, na profecia de Isaías, capítulo 9, um menino que ia nascer de Maria, Jesus Cristo, o Pai ia colocar sobre os seus ombros o principado e daria-lhe o governo eterno, obviamente, quando ele vencesse tudo, tal, né? E aí, essa é a profecia que o Deus onisciente deu através de Isaías, mostrando que o filho seria vencedor e que um dia o pai iria dar o governo eterno a ele, exaltar e dar o governo eterno. E ele seria chamado de Pai da Eternidade. Chamado não é ser, né? Infelizmente, muita gente lê assim, mas parece que não entende o que está lá, é muito claro, ele seria chamado. Abraão foi chamado de Pai excelso, o Pai das alturas, o Pai dos céus, e Abraão não era esse pai, era chamado apenas, né? Então as pessoas não conseguem entender. Abraão foi chamado porque era um tipo. Jesus aqui na terra, o Filho do Homem foi chamado de o Pai eterno, porque o Pai estava nele. Ele veio aqui revelar o Pai, ele veio falar do Pai, ele veio transmitir as palavras na íntegra que o Pai lhe dava. Era como se fosse o próprio Pai falando através de Cristo. Então, na sua vida ministerial aqui na terra, após sair do Jordão, após vencer o diabo lá do deserto, né, após ser ungido com o Espírito Santo e começar seu ministério, a partir dali se podia ver a glória de Deus resplandecendo no seu filho. A partir dali era possível ver o poder de Deus curando, as verdades que saía, que emanava de Cristo. Era possível ver o Espírito de Deus trabalhando na vida de Cristo, a glória de Deus se manifestando nele através do conhecimento, do poder restaurador, tanto fisicamente como espiritualmente das pessoas. Era assim que o Pai se manifestava. Era assim que Jesus iria mostrar nele o Pai eterno. Seria chamado, sobre o seu nome será. Nome tem a ver com reputação, com a obra que a gente faz. Era possível ver nas obras de Cristo o Pai eterno atuando. É isso que Isaías está dizendo no capítulo 9, versículo 6. E é isso que Cristo vai dizer para Filipe, né? No capítulo 14, ali logo depois que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Filipe diz assim: olha, Senhor, se o Senhor nos mostrar, fizer uma foto, ou então mostrar aqui numa tela, aqui numa visão, se o Senhor nos mostrar o Pai, é tudo que nós queremos. O Senhor está falando do Pai direto. Desde que eu conheço o Senhor, desde que o Senhor me chamou, o Senhor está dizendo: olha, a grande revelação é o Pai. Eu quero levar vocês para o Pai. Tudo é o Pai, tudo está no Pai, por isso que eu vim aqui para religar vocês com o Pai. Eu sou um mediador que vai juntar vocês com o Pai de novo. O inimigo foi lá e separou, eu vim aqui para juntar. Eu sou o meio que liga vocês com Deus. Eu sou a própria religião, mas é o Pai. Eu vou levar vocês para o Pai, é o Pai, é o Pai. Aí Filipe falou assim: então mostre o Pai. Aí Jesus falou para ele assim: ô Filipe, você está tanto tempo convivendo comigo e não conseguiu enxergar o Pai. O Pai está dentro de mim, Filipe. Você não conseguiu enxergar o Pai em mim? Você não consegue enxergar o caráter? O Pai tem falado através de mim para você. Ora, Filipe não tinha sido batizado com o Espírito Santo ainda, lá no Pentecoste, né? Então, Filipe não tinha essa sensibilidade, não tinha esse conhecimento, não tinha esse discernimento espiritual. Ok? Então, o Pai só tem um, que é Deus. Aquele que Cristo disse: estou indo para o meu Pai, vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Deus é o Pai dos pais. Jesus Cristo é o Filho unigênito, é o Filho primogênito, mas em lugar nenhum a Bíblia diz que Jesus é o Pai. Ele será chamado no sentido de reputação, de um nome
tipológico de um nome profético em relação ao que ele iria realizar, não o que ele é.